Se a gente for, ele demonstra aqui o terceiro animal, o leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Esse leopardo, esse animal, ele simboliza o Império Grego na pessoa de Alexandre o Grande. E por quê? Assim, porque o Império Grego, na pessoa de Alexandre, ele foi um império muito rápido e que ganhou muito espaço. Rapidamente ele... Então, a visão do leopardo, que o leopardo é um felino muito rápido, e com asas, que dá a ele o poder de ser mais rápido ainda, que foi algo assim surpreendente, né? Um jovem alcançou o mundo, dominou, conquistou, e as 4 cabeças é que este império acabou na mão de 4 generais do Alexandre o Grande. Quando ele morreu, ele não deixou sucessor. E aí os seus generais tomaram de conta. Então dividiu um império em 4. Né? Até a gente viu lá no período intertestamentário. Né? A gente viu lá os 4 generais do Alexandre o Grande. E em seguida, ele viu outro animal, que esse animal era um animal terrível e espantoso. Está lá em Daniel 7, 7, 8 e 17. E este animal terrível e espantoso, ele tinha 10 pontas nele. 10 pontas. Que também faz alusão à besta do Apocalipse 17. E quando a gente chegar no Apocalipse, a gente voltar para cá para dar uma analisada de novo. Este animal, ele está bem aqui, trouxe uma figura aqui. Um animal estranho, com 10 chifres. Está aqui, ó. É esse aqui, ó, esse monstro. É esse bem aqui. Dá para ver aí? Este animal, com 10 chifres, ele, um monstro, ele representa o Império Romano, que foi um monstro avassalador e longo. E ele representa também uma restauração do Império Romano e Babilônico lá na era do Anticristo. Os chifres dele, né? Então essa visão que ele teve, aqui já não foi mais sonho, já foi visão. Nessa visão, a gente vai perceber que já foi algo profético. A semelhança da estátua, né, que foi os animais representando os impérios. A estátua foi um corpo de uma pessoa representando impérios pelo material, né? O ouro representando a Babilônia, a prata representando, vamos ver se vocês lembram ainda, né? A cabeça de ouro representa a Babilônia, o peitoral de prata representa quem? Depois da Babilônia, Medo-Pés, né? O quadril, que é de bronze, né? Com as coxas, representando quem? Grego, né? Que foi de Alexandre o Grande, grego. As pernas de ferro, com os pés de ferro misturado com barro, representando quem? Roma, né? E a pedra que foi lançada representando Cristo, né? E agora ele tem a visão dos animais, 4 animais, e desses animais, o leão com a asa, representando a Babilônia, aí o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, representando o grego, né? E o monstro, o animal espantoso, representando de Roma. Então, e o urso representando Medo-Persa, com 3 costelas na boca.
Então perceba que lá em Daniel 7, Deus já dá essa visão para ele, tipo para reforçar o que ele havia dado para Nabucodonosor no sonho, né? Deus ligando. E Deus reforça de novo lá em Apocalipse. Ou seja, é algo muito sério, né? É algo muito forte e que se estivermos certo nessa interpretação e nessa colocação, esses impérios já passaram. Babilônia já passou, Medo-Persa já passou, grego já passou, romano já passou. Não foi? Todos já passaram. E qual é o reino que estaria aqui? Seria só faltando de Cristo. Então nós estamos aí realmente indo na reta final, né? Nesse contexto. Não é assim? Olhando nesse aspecto, né? Estamos na reta final. Claro que não podemos marcar data, né? Isso aí é hipocrisia nossa, né? Não dá. Mas estaríamos na reta final. Aí, aqui, por esse entendimento, vem algumas posições. Por exemplo, aqui na página 33 vai falar sobre os pontos de vista, sobre essa interpretação da visão, dessa visão dos animais que Daniel teve. E aí, o primeiro ponto de vista é o ponto de vista histórico, simbólico da coisa. E ele vai dizer que entre os eruditos que não sustentam a autoria de Daniel no livro, vai dizer que esse livro é Daniel, os eruditos que entendem que o livro não é Daniel, é geralmente imaginado que os 4 animais que emergiram do mar representam os seguintes reinos: Babilônia, Média, Pérsia e Grécia. Ou seja, eles tiram Roma da história. Babilônia, Média, Grécia, Média, Pérsia e Grécia. Bota assim: Babilônia, Média, Pérsia e Grécia. Eles tiram a Roma. Os que não acreditam que seja Daniel. Aí vem o segundo ponto de vista. O segundo ponto de vista é o dispensacionalismo. A segunda interpretação é mantida pela escola de pensamento dispensacionalista. Essa concorda com o ponto de vista tradicional, que identifica os reinos como Babilônia, segundo, Média e Pérsia juntos, terceiro, Grécia e Roma. Essa é a tradicional, né? A tradicional já insere Roma. Aí, só que essa daqui, a dispensacionalista, ela já vai inserir um segundo momento. Qual o segundo momento? É que lá na segunda vinda de Cristo, o Império Romano e o Babilônico vai ressurgir. É o dispensacionalista, né, que eu até falei agora há pouco. Eu vou dizer assim: eles acreditam, porém, que haverá um Império Romano reivindicado que será dividido em 10 reinos, pelo que as 10 pontas da fera são comparadas com os 10 artelhos da imagem que aparece no segundo capítulo. Esse período dos 10 reinos, segundo dizem, ocorrerá após o retorno de Cristo para vir buscar o seu povo, ou seja, na grande tribulação, lá no segundo momento da segunda vinda de Cristo. Dá para entender? Quem é que pensa assim? Dispensacionalista. Tá? Dispensacionalista os dispensacionalistas são aqueles que acreditam nas dispensações. Você já ouviu falar nas dispensações? Não? A gente vai ter um módulo que fala sobre essas coisas. Mas não é nesse, né? Mas a gente vai ter um módulo que vai falar. Quando chegar lá, a gente reforça. Mas existe essa linha teológica, que é dispensacionalista. E é muito pregado na igreja. Quando vocês chegarem lá, vocês vão ver, mas não é assim não. Então vão ficar assim. Por quê? Porque é muito pregado na igreja. Quer ver um exemplo?
Quem aqui acredita que no período antes de Caim e Abel, de Adão e Eva pecarem, eles eram inocentes? Inocente que a gente fala porque não tinha pecado. Você acredita? Ele não tinha pecado ainda. Então eles eram o quê? Inocentes. Ou não? Né? Não tinha pecado. Né? Alguém pensa diferente? Não é, Bianca? O que tu acha? Hã? Antes de Eva ser ludibriada pela serpente, antes de ela comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, antes dela passar para Adão, antes deles comerem, antes de Deus descer e chamar por eles e eles se esconderem, antes disso, eles eram inocentes ou não? Deixa para lá então, né? Que aí, o dispensacionalista vão dizer que eles eram inocentes, porque não tinha pecado, mas depois que eles pecaram, aí eles passaram a ter consciência do errado, do que... Não é assim? É pregado isso na igreja. E prega muito mesmo, né? Um pouquinho não, é muito. Isso é um pensamento dispensacionalista. Entendeu? Tem muito, viu? Mas enfim, estou aqui dizendo que é certo que é errado, não. Estou só dizendo que existe. Certo? É dispensacionalista. Vamos lá para o outro. Tem um outro que é amilenistas. Vocês ainda vão ver lá na frente. Tem um módulo que vai falar disso aqui. Tá? É, né? Veja só, da Adventista, é? Parecia não, né? Aham. Vejam só, né? Mas tem, né? Pronto. É porque são duas linhas que divergem. São duas linhas que divergem. Rodrigo Silva. É porque é da Adventista. Mas existe essa divergência. Entendeu? São linhas. Aí vamos agora para os amilenistas. A interpretação reformada interpreta que as 4 feras que emergem do mar, eles sustentam que emergir do mar é da humanidade. Porque a visão que Daniel teve foram animais que surgiram do mar. Entendeu? Saiu-se do mar. O leão saiu do mar, o urso saiu do mar, o leopardo saiu do mar e o monstro espantoso saiu do mar também. Tudo saiu do mar. E aí eles dizem que o mar é a humanidade e logo esses animais, olha o que eles dizem, representam, portanto, reinos que têm origem humana. Ou seja, são líderes humanos. O leão é um líder humano, o urso é um líder humano, o leopardo é um líder humano e o monstro é um líder humano também. Entendeu? Que não está muito longe, porque foi o que representou, né? Não representou o império, né? O leão com asas, era qual império? Babilônico, não era? O leão. O leopardo é que é a Grécia. O leão com asas era a Babilônia. E quem era a Babilônia? Né? O seu líder, não era uma pessoa? Não era? O urso com 3 costelas na boca. Era qual império? Medo-Persas. Quem era Medo-Persas? Não era 2 líderes? Dario e Ciro. Né? O leopardo, quem era? Não era grego? Quem era o líder ali? Não era um homem? Alexandre o Grande? Entendeu? Então assim, aí eles vão dizer que são líderes humanos. E, consequentemente, são ao mesmo tempo temporais e não universais.
A primeira fera representa a Babilônia. Aí ele vai dizer, a segunda, vai falar o que eu falei aqui para vocês. Entendeu? Perceba que está dentro do que está falando, né? Por fim, vem a visão mais esplêndida, que é a visão das... Aliás, por fim não. Ainda tem outra visão, que é a visão do carneiro e do bode. Carneiro e bode. Lá em Daniel 8, do 1 ao 14. A visão carneiro e bode. Aí... Hã? É. Porque são ilustrações, né? Ilustrações. Aí nessa do carneiro e do bode, ela vai mostrar que no carneiro tinha os chifres e que sobressaía uma ponta. Só que a gente vai perceber aqui, lá no meio, que aqui vai dizer assim, mais ou menos aqui no nosso material. Dá para ver? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. 9. Na linha 9. E tem o nome A Grécia. Vai dizer assim. Ele vai dizer que o carneiro vai representar aqui Média-Pérsia, o Império Persa, e que a ponta do carneiro, aliás, e o bode representa a Grécia. Enquanto que a ponta que aparece no carneiro representa o primeiro rei, que era Alexandre. E o bode, ele iria ferir. Ele vai mostrar sobre Alexandre e depois as pontas do que aparece do carneiro e do bode, que vai representar os generais de Alexandre o Grande, que vai tomar aquele reino. Vai dividir, né? E aí farão outros impérios. Aí ele vai dizer aqui que aquela grande ponta, a grande ponta foi quebrada. Assim simbolizava a morte de Alexandre, que foi no auge dela. Os 4 chifres que se levantaram em seu lugar representam os 4 reinos nos quais foi dividido o Império de Alexandre. Aí ele vai dizer que foi a Macedônia, a Trácia, a Síria e o Egito. E no versículo 9, a ponta que apareceu em realidade não é descrita como pequena, mas é dito que saiu da pequenez, isto é, do estado de ser pequeno. Tendo começado como algo pequeno, aquela ponta foi acrescentada foi crescendo até tornar-se grande em poder. A terra é grande em poder. Aí encerra aqui. E aí vem agora a visão das 70 semanas. Essa visão das 70 semanas de Daniel é a mais queridinha, a mais preferida, né?
as 70 semanas. Por quê? Na página 38. Porque a visão das 70 semanas é aquela que ele perde as forças e é aquela que ele recebe a interpretação do acontecimento de coisas do fim, né? Já do cumprimento. E aqui os dispensacionalistas também vão falar sobre isso. Vou dizer que essas 60 semanas, nós estamos nesse intervalo, que seriam 70 semanas, né? Porém, já se cumpriram 69, a próxima é a 70ª, porém, nós estamos nesse intervalo aqui. Já cumpriu essa. Falta essa. E onde nós estamos? No meio aqui. Foi como se fosse uma brecha que Deus abriu no tempo para que nós, quem somos nós, aqui nesse cenário, o gentio, entrasse para depois voltar a contagem e ele inserir o povo judeu. Porque isso é linha teológica, tá? Estou trazendo aqui como a verdade, para dizer, são linha teológica. E vai dizer que é assim: Jesus ele veio para o judeu, só que o judeu não recebeu, né? Aí o que ele diz? Para todo aquele que receber, terá o poder de ser chamado filho de Deus. Então, ele considerou como sendo o galho que foi enxertado aonde? Na videira. E quem é a videira? É Cristo, né? E aí, quem é o galho? O galho é o gentio. O gentio, ele não fazia parte do plano, do judeu, né? É todo aquele que não é judeu. Como o judeu rejeitou, porque o propósito de Deus sempre foi alcançar a humanidade. E também o gentio. O gentio faz parte da humanidade, né? Só que o propósito de Deus era o quê? Era vir para o judeu aceitar, beleza? E aí, a partir do judeu, ele se transformar os apóstolos, né? Sair pregando. Os enviados. Eram eles. Então era para eles saírem pregando Cristo, para que o gentio aceitasse. Só que o judeu, que era para sair pregando, não quis, nem sequer aceitou. Né? Aí o que ele fez? Ele pregou para os que aceitaram, mandou ir e disse que todo aquele que crê nele vai ter o poder de ser chamado filho. E aí quem foi que creu? O gentio. Aí agora está sendo o quê? Está sendo o contrário. O gentio é que está levando o judeu. Só que o judeu é coração duro, não aceita não. Aí como for o inverso, o gentio agora está pregando, não é assim? Nós somos o quê? Nós somos judeu ou gentio? É gentio, né? Você é judia? Não. É judia? Nós somos gentios. E, por sermos gentios, nós não fazíamos parte da promessa. Entende? O da promessa é o judeu. E aí é onde a visão dispensacionalista vai justificar essa interrupção aqui, ó. Foi interrompida a contagem, porque era para seguir normal. 69 a 70. Mas como houve a rejeição por esse aqui, aí ele, para a contagem aqui, parou a contagem, abriu espaço no tempo, e aí entra o gentio, aí Deus manifesta o poder na vida do gentio, vai mostrando, através do gentio, o poder dele, e aí, quando chegar, quando fechar a contagem de Deus, que vai ser a última semana
que a última semana na visão de Daniel, as semanas, né? Ela tem a contagem de quanto? Isso que é 1.200 dias. Deixa eu olhar aqui. Daniel 9. Ela tem a contagem de dias. Porque é uma semana. É uma semana de anos. Que ela dá a contagem de dias. Deixa eu pegar aqui. Que aí a contagem da semana sendo 7 anos. Só que 7 anos que vai ser interrompido. E aí fica 3 anos e meio, 3 anos e meio. Aqui no capítulo 9, versículo 25. Metade da semana cessará. Não. Eu vou ler essa parte, mas não é aqui que ele está falando a desolação. Deixa eu ver aqui.